e nós vamos começar a nossa esse artigo aí esse artigo do Chico Graziano sobre a reforma agrária, porque a reforma agrária sempre foi um tema apaixonante, né? Um tema que eu acho que desde que nos anos 60, né? Nos anos 60, quando se criou o Brizola criou o Grupo dos 11, depois lá o Julião tinha o Movimento Sem Terra, lá no Nordeste, o Francisco Julião. O embrião está aí. Mas a reforma agrária, ela começou a ser falada, né, há 62 anos. Em 1961, o John Kennedy fez o famoso discurso em Punta del Este, no Uruguai. Foi quando ele expôs a doutrina da Aliança para o Progresso, conclamando a América Latina a promover reformas capazes de elevar o nível de vida da população, especialmente população rural. Claro que o Kennedy estava de olho em Cuba. Esse era o foco da diplomacia americana naquele momento. O Fidel Castro tinha tomado o poder em 1959, e a ameaça comunista, assoprada pela União Soviética, rondava a América. Tempos nervosos da Guerra Fria. Aqui está a origem, há 62 anos, dos programas de reforma agrária formulados nos países latino-americanos. A começar pelo Brasil, a oligarquia rural estava sendo chamada a entregar os anéis para não perder os dedos. No Brasil, Jânio Quadros se elegeu presidente da República em 1961. E com a sua renúncia, o vice João Goulart, assumiu o comando do país em setembro de 1961. Jango se alinhou ao reformismo kennedista, fazendo da reforma agrária a sua prioridade. Passou a atacar o latifúndio, tido como responsável pelo subdesenvolvimento nacional. E é interessante, né, que o Jango era um latifundiário, né? A esquerda brasileira, dominada pelos marxistas comunistas, como sempre, né? Não tem nenhuma novidade aí, vivia de condenar a influência norte-americana no país. E ao se aliar a Jango, aí é que veja só o mix, construíram um discurso comum, baseado na luta contra o latifúndio e aí o imperialismo. Aí os marxistas acrescentaram isso aí. E essa virou a receita para o sucesso no Brasil. E naquela época, em 1960, 55% da população brasileira residia na zona rural. A cidade de São Paulo, que se tornara a maior do país, atingira 3,8 milhões de habitantes. A safra nacional de grãos estava estacionada no patamar de 20 milhões de toneladas. Vejam bem, olha só que coisa interessante quando se busca números, né? Nós tínhamos, em 1960, o Brasil produzia 20 milhões de toneladas. A safra de grãos. Nós estamos hoje aqui em 300? Quase 300? Bom. A produção estimada 2022-23 de grãos, 312,5 milhões de toneladas. Tinha 20 milhões. Teve um acréscimo, para ter uma ideia, de 2021 para 22. 2021-22 safra, comparativo com a safra 2022-23,
de 40 milhões de toneladas. O dobro do que o Brasil produzia Exatamente. em 1960. E a produtividade da terra beirava 1 tonelada por hectare. Veja só. Quase nada se produzia no centro-oeste, onde o cerrado era considerado de solos imprestáveis ao agro. Prestem atenção como a coisa vai evoluindo aí. Para quem gosta do assunto, claro. Boa parte dos alimentos era importado. Inaugurava-se, em 1960, no município de São Carlos, a primeira fábrica de tratores do Brasil, a CBT, a famosa CBT, Companhia Brasileira de Tratores. Nesse mesmo ano, a Maná, lembram? Eternizada pelo slogan "Com Maná adubando dá", abriu seu capital. E chegava o tempo dos fertilizantes NPK. A fazenda Santa Clementina, onde eu residia, diz o Chico Graziano, em Arara, São Paulo, mantinha lavouras principais de café e cana-de-açúcar e produzia leite, porco e galinha para alto consumo. O milho era plantado para alimentá-los. Quando se matava um porco cevado, todos se juntavam para ajudar a fazer linguiça e codeguim. Eu não sei o que é codeguim. Cortar e derreter a banha, separar o torresmo, escarnar o pernil e separar o lombo. Não tinha óleo de cozinha. Havia 17 casas na colônia da fazenda, todas ocupadas pelos trabalhadores rurais. O serviço básico era carpir na enxada o mato. A maioria criava galinha caipira. A venda mais próxima, a venda é o botequim, o armazém ali, o bulicho, como se diz aqui. Ele está falando do interior de São Paulo. Aqui seria bulicho. A venda mais próxima estava na usina Palmeiras, onde ficava também a escola primária, a igreja, o clube de festa e os campos de futebol, bocha e malha. Domingo era dia de congraçamento na roça. Era difícil e raro ir para a cidade distante 9 quilômetros da fazenda. Só o meu pai tinha carro. Todos andavam de carroça ou a cavalo ou uns poucos de bicicleta. Televisão só havia na sede. O rádio imperava na comunicação. Assim vivia o Brasil há 60 anos. Naqueles tempos, fazia sentido falar em reforma agrária. Havia muita gente capacitada a tocar na mão um pedaço de terra. E havia muita terra inculta a ser cultivada no país. Em março de 1964, os militares deram o golpe e já em novembro baixaram o Estatuto da Terra, permitindo a redistribuição fundiária. John Kennedy havia sido assassinado, mas os Estados Unidos seguiam firme na Aliança para o Progresso. Não funcionou direito, porém, não funcionou a reforma agrária latino-americana. No Brasil, preponderou a colonização da Amazônia e não preponderou a colonização e não a desapropriação de terras. Então vejam bem, havia uma diferença, desapropriar ou colonizar. No Peru, na Bolívia, no Chile, o processo criou mais confusão que produção. Violento êxodo rural começava a esvaziar o campo e inchar as cidades. Na virada dos anos 60 para os anos 1970, surgiu o terrível problema, deixa eu virar a página aqui, o terrível problema do abastecimento popular. Era necessário alimentar as massas que se instalavam nas metrópoles. Esse drama histórico da carestia foi equacionado pela modernização tecnológica do campo, incluindo a expansão do agro para a fronteira do Centro-Oeste.
o capitalismo agrário se impôs frente ao socialismo camponês. Olha que interessante isso aí. Entretanto, depois de 1985, com a redemocratização, a reforma agrária retornou à agenda política do país. Voltou mais como justiça social e não propriamente uma necessidade produtiva como antes fora idealizada. Bem ou mal, em 30 anos foram distribuídos 88 milhões de hectares para atender a 1 milhão de famílias, organizadas em 9 mil projetos de assentamento rural. Para comparação, a área cultivada total do país em lavouras temporárias ou permanentes soma 64 milhões de hectares. E ele fala aqui na distribuição de 88 milhões de hectares. Ninguém sabe ao certo qual o resultado econômico e social dessa enorme redistribuição de terras. Nem o INCRA, nem o IPEA, nem o IBGE apresentam dados consolidados sobre o custo-benefício do distributivismo agrário brasileiro. A venda e o arrendamento de lotes nos assentamentos, prática notória, criou uma concentração de terras dentro da reforma agrária. Tal deformação exige urgente regularização fundiária nos projetos implantados. Essa pauta assumiu relevância, mais recentemente, depois do governo de Michel Temer, momento em que a titularização dos beneficiários da reforma agrária passou a ser prioridade da política governamental. Na legislação, esse passo final é denominado de emancipação das famílias. Sem ocorrer a emancipação, a reforma agrária se tornou uma rosca sem fim, acumulando uma legião de dependentes do Estado, submissos e incapazes de autodeterminação. Sujeitos à subordinação humana, tornam-se facilmente massa de manobra política. O tempo passou. Araras, minha terra natal, diz o Chico Graziano, cresceu de 20 mil para 140 mil habitantes. A safra brasileira bateu nos 300 milhões de toneladas de grãos, produzindo cerca de 4 mil quilos por hectare. O que era antes? O que era antes? Está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. 1 quilo por hectare, né? Perdão, 1 tonelada por hectare. 1.000 quilos por hectare. Agora é 4.000 quilos, 4 vezes mais. Em vez de importar, hoje o Brasil exporta alimentos para 160 países. O frango caipira virou comida da elite e o óleo de soja tomou o lugar da banha de porco. Codeguim, ninguém sabe o que é. A CBT e a Maná não existem mais e a enxada foi aposentada pelos herbicidas químicos. Um verdadeiro apagão de mão de obra preocupa hoje o agronegócio. O campo se esvaziou e os jovens preferem as luzes da cidade. Agora, quem quiser trabalhar, pode procurar emprego na agricultura que acha. Se tiver estudo e especialização, melhor ainda. O salário... O Codeguim, Rogério, só para constar, é uma espécie de linguiça de origem italiana, né? Codeguim, Cudeguim, tem várias formas de falar. Cudiguim, é uma espécie
de linguiça italiana e ela é cozida. Então, eu acho que se assemelha mais à nossa... A ferventada, né? Assemelha à nossa murcilha, só que é feita somente de carne. Tá? Perfeito. É que tá aqui. Então, aí ele continua aqui, ó. Todas as casas da colônia, na fazenda onde vivi, minha infância, se esvaziaram, abandonadas há décadas. O mesmo se verifica na usina Palmeiras, que fechou. É triste de ver, mas é a realidade. Tudo tem seu tempo, auge e declínio. Se transforma, sucumbe ou evolui. Para uns melhora, para outros piora. Nada permanece como antes. Assim é com a reforma agrária. Querer ampliá-la significa uma volta ao passado, como querer reabrir a venda da usina Palmares. Acho que faz uma análise perfeita aqui. O Chico Graziano já seguido nos dá entrevista aqui. Ele é muito bom nesse assunto, porque ele conhece, ele é do ramo. Porque agora está voltando essa conversa vigarista de novo da reforma agrária. Da reforma agrária. Mas reforma agrária onde? O que nós temos para reformar? Aí vem aquela conversinha também vigarista, porque não tem não sei quantos milhões de hectares para serem colonizados. E quem vai colonizar isso aí? Esse pessoal do Sem Terra aí, conta outra, né? Conta outra. Sem Terra hoje no Brasil é massa de manobra. Massa de manobra. Então, não adianta dar terra para eles. É o ministro Paulo Teixeira, né? Que é ministro da Reforma Agrária. Criaram um ministério para falar da inutilidade. Reforma agrária já era. Reforma agrária tem seu tempo no espaço. Aqui já passou. O Chico Graziano tem razão. O Chico Graziano tem razão. Reforma agrária é para quem? Quando o ministro Delfim Neto era ministro, eu não sei se, acho que é do governo do Médici, eu acho, desses governos militares aí. Depois ele chegou a ministro da Agricultura. Eu acho que aí já foi no governo do Geisel, se não me engano. Bom, mas porque ele foi ministro da Fazenda e depois foi ministro da Agricultura. Aí ele já, de certa maneira, ironizava isso aí, dizer reforma agrária no Brasil, querendo dizer, dá para esse pessoal aí do MST, não basta dar terra, semente e enxada, tem que dar também um casal de japonês. Ele brincava muito com isso aí, porque tem que ter alguém que saiba lidar com a terra. Aqui em Porto Alegre, um tempo atrás, eu acompanho isso há muito tempo, por isso que eu gosto de falar desse assunto. Teve um juiz numa audiência com o pessoal do Sem Terra, porque estava ali, porque não sei o quê, porque Sem Terra, tá aí o juiz perguntou, muito bem, o senhor é agricultor, senhor? Quando é que começa o plantio do feijão? Ele não sabia. Ele não sabia a data do plantio de nada. Não era agricultor coisíssima nenhuma. E o que acontece aí hoje? Você vê essas marchas aí, você vê as imagens, você vê que aquele pessoal ali não tem nenhuma noção. É massa de manobra. Mantidas as proporções, aliás, os deputados já estão dizendo isso, eu apenas vou repetir o que um deputado disse. O Bolsonaro tem milícia, e o que é o MST? Se não milícias, entre aspas, agrárias, porque o próprio João Pedro Stedley já falou isso aí. O exército do Stedley é o que se refere o Lula. Ora, o exército do Stedley, nós temos um exército constitucionalmente formado. Tudo que for paralelo às Forças Armadas são milícias. Você tem milícias camponesas. Lembro das ligas camponesas, que eu falei no começo, do Francisco Julião, eram ligas camponesas, treinadas muito mais para um provável enfrentamento do que para plantar, do que para produzir. É mão de obra recrutada. E hoje, essa mão de obra recrutada, ela é extremamente perigosa. Podem anotar isso aí.
essa mão de obra que está sendo recrutada, apelidada de sem terra, não, eles não têm, eles seriam sem perspectivas, não sem terra. E aí é que está o perigo maior. Porque nós sabemos que existe um clima de esquenta nas relações institucionais do país. Há quem fale em guerra civil, pelo amor de Deus. Guerra civil sempre, sempre, sempre traz baixas entre inocentes. Sempre. Não há guerra civil que não tenha no seu passivo inocentes como as maiores vítimas. Longe disso aí. O Brasil não precisa disso. Mas há quem se arme para isso. O Lula fala no exército do Stedley. O que é o exército do Stedley? Exército é uma força armada preparada para defender alguma coisa. Defender um território, atacar, enfim. Exército é para isso aí. É uma força armada. Quando você fala em exército do Stedley, não tem figuração nenhuma aí. É que tem realmente pessoas, até porque o Stedley se orgulha muito, né? Ele deve ter, sabe-se lá como, as suas forças especiais. Não tem aí? O Exército não tem forças especiais de pronta ação? O Rio Grande do Sul dentro do contexto do Exército, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos 2 ou 3 regimentos, eu não sei quantos aí, que são de pronta ação. Isto é, se tiver que chamar alguém para combater hoje, se requisita esse pessoal que está aqui, que é um pessoal treinado para isso. Quem seriam as forças de pronta ação do Stedley? Seriam as forças, entre aspas, sempre, né, que vão invadir as propriedades? Você veja, eu não sei também há quanto tempo eu falo nisso, não se fala aqui em... O MST não usa, o verbo invadir não está no vocabulário do MST. O verbo que está no vocabulário do MST é ocupar, que é uma outra vigarice dialética. Que é uma mentira, uma hipocrisia. Você não pode dizer, vou ocupar aquela propriedade. Você já está cometendo aí uma série de crimes previstos na Constituição e no Código Penal brasileiro. Você tem crimes aí, bem expressos. Você não pode invadir uma propriedade. Seja ela produtiva ou não. Agora, nós já estamos com a insegurança jurídica, terras para o uso social, para a aplicação social. Tem uma expressão aí que se usa aí, né? Com finalidade social. Agora, quem define a finalidade social é o governo. Por enquanto, a propriedade, ela continua como um valor maior conquistado pela nossa democracia e que não pode ser, de uma hora para outra, maculada, mas é. Me explica a função social da propriedade o seguinte, o sujeito tem um apartamento de 1 quarto. Vive sozinho porque é viúvo, ou nunca se casou, ou uma senhora, não interessa. Aposentado, ganha o mínimo, R$ 1.500. Tem despesas com médico, com condomínio, com impostos, um monte de coisa de alimentação. Mas ele tem um outro apartamento do mesmo tamanho que ele aluga. Aí ele não pode ter esse apartamento. Na visão... Não está cumprindo a função social de manter ele sustentável e saudável. Na visão do Boulos, não, né? O novo ideólogo. Veja o nível dos ideólogos brasileiros. Guilherme Boulos, né? Bom, mas é líder. Não, mas é um troço louco isso, né? Pois é que eu estou dizendo, é exatamente o que eu estou dizendo. Exatamente o que eu estou dizendo. Veja a liderança dos moradores sem teto, né? Sem teto, é. Guilherme Boulos. Do outro lado tem João Pedro Stedley. São essas lideranças que o país tem para lutar por uma política de reforma social, etc. e tal. E
e La Nave Va. Mas por isso que eu fiz questão de trazer esse artigo que está publicado na íntegra aqui. A Reforma Agrária Brasileira em Etapas. Chico Graziano. Está no meu site esse artigo aqui, que eu acho que é... Eu vou guardar essa cópia aqui comigo, porque tem números muito interessantes aqui. Muito interessantes. Está publicado no teu site ali, tá? O artigo do Chico Graziano. Está publicado ali, está bem interessante. Para mim, o número que mais me impressionou aqui foi esse aqui, ó. Em 30 anos, foram distribuídos 88 milhões de hectares. Em 30 anos. Detalhe, estimativa, porque nenhum dos institutos, INCRA, IBGE, IPEA, nenhum deles tem números corretos, Rogério. Assim, corretos que eu digo batem. Bom, porque usam diversas... É mais ou menos assim, ó. Uma pergunta que eu estou me fazendo há alguns dias e tu me fez agora de madrugada. Qual é a produção de alimentos do MST no Rio Grande do Sul? Veja bem a palavra que eu usei. Alimentos. Qualquer coisa. Sim. Qual é a produção? O que produz o MST no Brasil, então? Nós estamos falando... Não existem dados. Hã? Não existem dados. Não existe nada, mas tem um dado aí que está surgindo, e até nós podemos, antes de encerrar aqui, nós temos um dado aí que nós levantamos ontem. Tu tens eles ainda aí, não? Tá, é o seguinte, então, agora até o Fernando Haddad virou garoto propaganda do arroz orgânico do MST. O arroz orgânico do MST. Não sei se tu tem os dados aí do arroz orgânico. O arroz orgânico do MST, que... Aqui no Rio Grande do Sul, tá? No Rio Grande do Sul. Qual foi a produção? 16 mil toneladas. Vamos lá. 16 mil toneladas de arroz orgânico, esse arroz que alimenta o Brasil. Vejam bem, queriam até colocar isso aí na cesta básica. Vejam o absurdo e a hipocrisia da retórica. Agora, arroz produzido no Brasil, arroz do Rio Grande do Sul, das nossas lavouras tradicionais. O arroz. O arroz, tá? O arroz. 7 milhões e 100 mil toneladas. Agora vamos de novo para a pessoa não... Enquanto o tradicional orizicultor, o arrozeiro brasileiro, do Rio Grande do Sul, nós, arrozeiros, os gaúchos, produziram 7 milhões, vamos arredondar. 7 milhões. 7 milhões de toneladas. O MST produziu 16 mil toneladas. Ah, bom, mas aí vamos dizer assim, mas a área é bem menor. Tudo bem. A área é menor. Sim, e a produtividade? A produtividade também é muito menor. Pois é. Quando se fala em áreas... E só se tem esse dado, vou elogiar aqui, graças ao IRGA. Sim, claro, o IRGA é o mais interessado. Que tem esse dado. E esse dado não é 2023, tá? Então, nós só temos esse dado porque o IRGA fez esse trabalho. Pois é, então... Do MST, porque eu pergunto de novo, quem tiver esse dado, não me venha dizer assim, porque o MST produz erva mate, produz feijão, produz milho. Não, eu quero saber quanto o MST produz no Rio Grande do Sul. Do quê? Arroz eu já tenho. Arroz é o único que nós temos aí, porque parece que é a maior produção que tem. O resto tudo, eu sempre digo isso aqui, o MST, eu lembro que um dia ando convidando, não sei se o Chaves veio ao Rio Grande do Sul ou não, eu não tenho ideia, eu não estou lembrado, mas eles iam convidar o Chaves para ver um projeto de reforma agrária, eu não sei se em Guaíba ou Camaquã, não era nada, era um showroom do MST, eles queriam impressionar o Chaves. O Maduro, será uma dessas figuras nefastas aí da política. Eu sei que tinha todo um salamaleque para eles aí. Era showroom. E tem uma coisa muito perigosa aí, ó. Não venham colocar agricultura familiar. Não tem nada a ver. Como o que eu, o Otto Bed, considera MST? O movimento, as cooperativas ligadas ao MST e os assentamentos. E isso é MST. Agora, vamos supor, o seu Rogério Mendelski era do MST e ganhou uma gleba de terra lá no interior de Viamão. Ele não é mais. Não, claro que não. O MST hoje se caracteriza
por acampados dentro de áreas desapropriadas. Exato. Os assentamentos. Mas nós estamos sempre fazendo referência aqui ao MST. Não tem nenhuma. Não queremos saber de associação. É MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ou uma cooperativa ligada, as cooperativas ligadas se a eles ele. quiserem nota oficial alguma, tem que ser do MST. Não, mas nossa relação não quero, com o MST. Nós só fizemos perguntas. Mas... E eles não têm essas respostas. Claro que não tem. Muito bem, chegamos aí ao final do nosso bate-papo. Obrigado aí pela participação. Vamos fazer um intervalo agora.